Qual é o melhor jogo da história? Eu tenho certeza que você já se fez essa pergunta, ou até mesmo pesquisou no YouTube. Eu mesmo já fiz muito isso. Mas, realmente, parando para pensar, no meio de tantos jogos, será que existe esse tal de melhor jogo da história? Bem, de acordo com o Metacritic, ele existe. E ele é Haru! Legends of Zelda Ocarina of Time. Eu sei que você deve estar bem decepcionado. E eu sei também que você estava esperando que eu falasse algum GTA ou até um The Witcher 3, ou até mesmo um Cyberpunk da vida. Mas mesmo que você pesquise aí ou tente ir atrás com seu PC gamer de 250 GB de RAM, você não vai conseguir encontrar um jogo com nota tão alta quanto Ocarina of Time. E eu mesmo duvidei por um bom tempo dessa nota. Mas eu duvidei só até eu jogar o jogo. Hoje a gente está aqui para analisar um dos maiores jogos da história e entender por que ele tem uma nota tão alta. Porque, pensa comigo, tem tanto jogo com gráficos incríveis e com uma gameplay imersiva, mas nenhum consegue bater a nota de 99% no Metacritic. Mas por quê? Vamos começar com a história. Cara, assim, não dá pra gente contar a história inteira do jogo, até porque tem vídeo de mais de 1 hora só pra isso. Então se você quiser ver, pode procurar. A gente tá aqui simplesmente para analisar. É uma história altamente complexa que trabalha com uma variação gigantesca de cenários, e cada um tem sua importância, e uma importância enorme para a história. Cada detalhe é minuciosamente pensado para funcionar nesse jogo, e cada personagem apresenta uma história com uma profundidade nunca vista antes nos jogos da época. Tanto o herói quanto o antagonista têm histórias baseadas em destinos, já estabelecidos pelas próprias lendas daquele mesmo universo. Isso traz uma profundidade absurda, e até mesmo questionamento sobre o fato deles mesmos estarem presos dentro dos seus próprios objetivos. O game ainda traz um final complexo, que envolve viagem no tempo, linhas temporais, e como o meu jogo favorito é Chrono Trigger, pois é, eu achei isso muito foda. A gameplay desse jogo, cara, o que falar sobre ela? Ela é maravilhosa. Ela mistura muitos elementos de RPG da época com uma variação de puzzles bem clássica da Nintendo. E o mais surpreendente é que cada cenário traz um desafio completamente diferente, fazendo com que os itens tenham um valor gigantesco no jogo. Na real, o jogo meio que dá uma liberdade pra gente entender sozinho como cada coisa funciona. E isso dá uma imersão gigantesca no jogo. Eu mesmo, quando zerei esse jogo, ficava realmente preocupado com cada item e cada personagem. Essa sensação parece bem simples, mas hoje em dia, galera, é muito raro. O jogo ainda é bem desafiante, o Templo da Água me dá pesadelos até hoje, meu Deus do céu. Mas apesar de ser bem difícil, nada que seja impossível. O jogo meio que trabalha no ponto certo para que a gente se sinta desafiado e não humilhado pela gameplay. A mecânica de movimentos é bem simples, mas varia com cada arma que você utiliza. Isso faz com que o jogador tenha uma preferência ou outra por um item, habilidade que ele utilize. Em alguns pontos ela é um pouco travada, mas ainda assim é um jogo bem gostosinho de se jogar. Para avaliar os gráficos desse jogo, vamos ter que voltar um pouquinho no tempo, lá para 1998. Nessa época existiam vários jogos no mercado, mas poucos jogos tinham gráficos tão interessantes quanto esse. Mas já existia Half-Life, então a gente não pode dizer que esse jogo estava de ponta nos gráficos. Mas eu posso dizer uma coisa, a decisão de fazer os gráficos meio cartoonizado fez com que esse jogo envelhecesse até que bem graficamente falando. Apesar de que esse não é um ponto importante, gente. Eu decidi comentar sobre os gráficos porque muita gente reclama deles, mas pra mim não é o ponto que atrapalha nem a gameplay e muito menos a história do game. Dá pra dizer que tudo isso que eu falei faz com que Ocarina of Time seja o melhor jogo da história? De certa forma, não. Até porque é complicado demais da gente dizer que nenhum jogo já feito no mundo consegue superar Ocarina of Time. Mas eu posso dizer uma coisa, que com certeza nenhum jogo conseguiu revolucionar mais do que ele. O jogo praticamente redefiniu o conceito de RPG e mudou quase todos os jogos do estilo que vieram em seguida. Ainda assim, consegue ser um jogo desafiante e divertido até hoje. O sentimento que eu tenho em relação a esse jogo é uma nostalgia misturada com uma indignação, porque no meio de tantos jogos lançados hoje em dia, é triste pensar que nenhum jogo consegue trazer uma revolução tão grande ou mudar tanto o mercado que nem Ocarina of Time conseguiu em 1998.